anos de história. 699 alunos formados. Centenas de vidas transformadas. Há 50 anos, no interior de Minas Gerais, na cidade de Coronel Fabriciano, nasceu o Seminário Evangélico Betânia. Depois de tantas estratégias de evangelismo frustradas, o pastor Larry Darby, juntamente com sua esposa Elizabeth, entenderam que precisavam investir em treinamento bíblico. De início, a ideia de construir um seminário parecia uma piada para muitos, mas a Bethany abraçou o desafio e então se iniciou uma trajetória de fé que renderia muitos frutos. Os primeiros alunos chegaram em 1970 e desde o início já era possível notar que Deus estava naquele negócio. Todos os começos são difíceis e o do SEB não foi diferente. As primeiras alunas que chegaram moravam em um barracão, apertado, bem simples e desconfortável. Eu fui a primeira aluna do Seminário Betânia em 1970 e naquela época o seminário tinha a mensagem da cruz que divulgava as coisas do seminário que estava começando. Aí nós começamos em 1970, que foi as minhas 3 irmãs, mais 2 alunas de fora, mas eram 7 alunos total, né, do Seminário Betânia. E foi, quer dizer, que foi uma coisa boa, porque de 7 alunos formamos 5, né, quer dizer, que foi bem, assim, foi uma turma boa, né. O seminário tinha umas barracões, né, de meia água, que era ali ao lado, até pouco tempo tinha ainda, mas as telhas eram muito baixas, bem assim, e chovia em cima da gente. E o quartinho era muito pequeno, com aquelas camas de campanha que abria assim, que tinha que abrir elas à noite, era bem desconfortável. Eu falava para vocês, não era muito bom não. E chovia à noite, não tinha banheiro. O banheiro, a gente tinha que sair do barracão e ir no prédio à noite. Isso quando tinha uma tempestade. Nós viemos para aqui no final do ano. Então, tinha chuvas e tinha os gansos também na grama que não deixavam você passar na grama sem te bicar, sem voar em cima de você. Então, tudo isso era para ir no banheiro à noite, né? Tudo era novo para eles e era novo para nós também. Mas eu louvo muito a Deus por isso, porque eu fiquei muitos anos nesse seminário. Muitos anos nesse seminário. Olho para trás na minha vida, atrás só vejo Seminário Betânia, porque foi onde que eu virei gente, né, assim, aprendi tudo, né, com a menina de 16 anos, tá aprendendo ainda adolescente, né, aprendi tudo e aprendi só coisas boas, aprendi a Bíblia, aprendi a amar meu próximo, aprendi de Jesus as coisas, de falar de Jesus para outras pessoas que eu tanto queria, né, até hoje, né. Então são essas coisas que motivam. Mas aos poucos as melhorias foram acontecendo. Com a ajuda da Bethany, dos missionários, alunos e parceiros, o seminário adquiriu novos terrenos e novos prédios foram construídos. Eu e a Sandy, nós chegamos em Fabriciano no ano de 1980. Quando nós chegamos, a estrutura era de quase um quarteirão de cidade. Tinha vários prédios e uma casa. Vários prédios e uma casa. Era um ambiente muito simples, né? Instalações bem rústicas, mas era um ambiente bem acolhedor. O seminário em si era muito grande, tudo morada. Tinha uma área bem grande, ampla de grama para as crianças brincarem. Nós tínhamos a capela ao entrar no seminário, você tinha uma capela no lado esquerdo, que era a primeira igreja Betânia naquela época, tá? Aí
a escola, tinha um prédio que cabia a escola, o refeitório, dormitório feminino. Tinha menino também no terraço. Vocês iam gostar demais que o terraço não tinha banheiros. Então, de noite, tinha que descer para tomar banho, para usar o banheiro. Tinha que sair do quarto e descer para outro andar para usar banheiro. Junto com esse prédio tinha uma oficina de metalúrgica. Outro prédio de 3 andares, dormitório masculina, que cabia livraria, mercadinho, lanchonete e outras coisas. Uma quadra, futebol salão, que a gente alugava e usava. E a laje e a oficina estavam num terreno alugado, ao outro lado da rua. Essas estruturas, essas acomodações que eu já falei, eram bastante limitadas, então a gente tinha que ter alternativa para buscar outras possibilidades. Pelo excesso de aluno, nós alugamos um sítio para os rapazes morarem no sítio e eles vieram então para estudar durante o dia e voltavam para o sítio, além de plantar coisas, ter galinhas e essas coisas que ajudavam a diminuir o custo do seminário. Esse famoso sítio foi uma das alternativas. Tinha mais aluno do que tinha espaço. É um problema bom. É um problema que até passar um pouco dessas coisas faz bem para o treinamento. E os crescimentos não foram apenas na estrutura, mas em quantidade. A princípio, eram 3 professores e 5 alunos, mas esses números multiplicaram. Eu acho que com os alunos naquela época deveria ter sido mais ou menos 150 pessoas que estavam no seminário. O evangelismo sempre foi uma das prioridades do seminário, que realizava essa atividade junto com as igrejas. A gente chegou no Brasil em fevereiro de 74 e logo, dentro de poucos meses, pastor Lahir já queria que a gente fizesse campanhas evangelísticas nos bairros ali próximos ao seminário. E aí nós fomos indo de bairro em bairro onde Betânia já tinha igrejas. E depois a gente foi pensando, devíamos ter um nome para essas campanhas evangelísticas. E foi aí que surgiu o nome Campanha Vida Abundante. E você fez uma música também para a gente abrir as campanhas com essa musiquinha. Vida abundante para mim, vida abundante para você. Vida, 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 ó Deus, tem vida pra você. Nós tínhamos um grupo chamado Louvarte, que era Louvor e Arte, né? Porque a gente cantava e também fazia fantoches. E tinha também o Vida Abundante. Então, todo final de semana, ou quase todo final de semana, trabalhando com uma igreja, fechava uma rua com um caminhão 1113, montava o som em cima do caminhão, montava a cortina dos fantoches, aí cantava e fazia teatro de fantoche, né? Que isso chamava muita atenção, muita gente. E depois tinha aquela mensagem curta e com apelo. E muita gente ficava, porque nós falávamos assim, vai ter mais fantoche depois da mensagem. Aí o povo gostava muito. Então, geralmente a gente pegava quinta e sexta, e Vida Abundante pegava sábado e domingo. Que era uma campanha, né, que a igreja fazia. Aí todas as pessoas que convertiam, tinha pessoal da igreja para cuidar, para conversar, para aconselhar. Aí, com o tempo, a coisa foi se aperfeiçoando, né? Então, depois de alguns anos, foi feita uma divisão. Os alunos foram divididos em equipes de evangelismo, colocados em bairros onde tinha um trabalho Betânia, o início de uma congregação, ou às vezes, mais tarde, em lugares onde começou um trabalho. Até foram começadas igrejas que ainda existem hoje. A igreja, por exemplo, de Santa Cruz, da Betânia lá, foi fruto
Começou com uma campanha, desse tipo de campanha, a equipe começou e vingou o negócio. Muita gente ouviu o Evangelho através dessas campanhas e dessas equipes. Os milagres também fazem parte dessa história. Apesar de, desde o início, buscar sustento financeiro através de atividades e projetos internos, o seminário sempre foi alvo das bênçãos de Deus para benefício do reino. Quando nós chegamos, a fábrica de janelas e portas estava em andamento, a laje, cimento, tijolos, blocos de concreto. Nós tínhamos uma livraria, não é? Tinha mercadinha, salgadinhos, tá? Onde vendemos os vinis, né? Vinil, cassetes, né? Você nem sabe o que é, né? Mas salgados e refris. Então, naquela época foi basicamente isso. A principal foi a laje. Produtos de limpeza, lajes pré-fabricadas, esquadrias de metal, frutas, verduras, camisetas, tudo o que já foi empreendido para auxiliar nos recursos não seria suficiente se comparado às necessidades, mas o Jeová Jireh proveu e continua provendo cada uma delas. Após 30 anos em Minas Gerais, na cidade de Coronel Fabriciano, o SEB passou por uma mudança estratégica. Coronel Fabriciano é ali Minas Gerais, quase a gente chamava um meio termo entre o Nordeste, né, e o Sudeste. A região ali de Coronel Fabriciano era uma região bem evangelizada. As igrejas floresceram bastante, cresceram, também com a iniciativa do próprio seminário, né, com a evangelização do seminário dos estudantes. Então o Nordeste foi uma alternativa para ampliar um braço da Missão Betânia na questão da evangelização. Nós tivemos uma comissão de 4 pessoas. Era Carlos Paiva, que era o presidente da missão, o Cícero, o Larry Swenson, que já tinha feito evangelismo no Nordeste, e eu, porque quando eu vim ao Brasil, eu já vim com a esperança de ir para o Nordeste um dia. E aí fomos num carro e saímos pelo litoral do Nordeste e voltamos pelo sertão. Então foi uma viagem aí de quase 10 mil quilômetros, eu acho que até mais. E assim, orando e buscando uma orientação de Deus para onde seria essa mudança, para onde seria essa transferência. Então nós subimos pela litoral, conversando com lideranças, e todos eles achavam que, bem, para o litoral tudo bem, eles eram cordiais e tudo, mas podia ver que não ficaram empolgados. Aí nós chegamos em Fortaleza e encontramos um pastor amigo, Sérgio Queiroz, acho que é importante destacar o nome dele. Ele falou assim, o lugar para vocês, nós explicamos o projeto e etc. O lugar para vocês é uma cidade chamada Petrolina, no Pernambuco, que é um eixo que liga, né, vários estados do Nordeste. E aí nós saímos de Fortaleza e fomos direto para Petrolina. Chegando em Petrolina, aí como que Deus confirmou, né, aquele ali seria o lugar. E em questão de alguns meses nós já tínhamos um casal de missionários lá, que era o César e a Sinara, que foram para lá para já começar a dar os primeiros passos para o que é hoje o SEB. Petrolina não sabia, mas estava prestes a receber ali o que muitos chamam de o melhor lugar do mundo. Em 8 de janeiro de 1999, a família Muniz chega em Petrolina para dar os primeiros passos da mudança. Por meses, procuraram um terreno adequado para o SEB se instalar. Em abril, ele foi encontrado. Ali, na Estrada da Tapera, se iniciou a história do Seminário Betânia no Nordeste. Eu e minha família, Sinara, Priscila, Eduardo e André. E aí, com a incumbência de procurar um terreno para onde fosse construído o seminário. Aí eu comecei a rodar naquelas estradas todas. Cheguei aí ali perto do Piauí. Cheguei aí fui em vários lugares, localizações na Bahia. Também no Ceará, fui em Crato, que era uma boa cidade.
Passei naquela região Araripina, todas aquelas cidades ali, procurando um lugar para o seminário funcionar. Também rodava muito na Estrada da Tapera. Quase todos os dias eu passava na Estrada da Tapera, tanto subindo quanto descendo. E aí um dia passando ali em frente, onde que é o seminário, eu vi uma placa. Alguém estava acabando de colocar uma placa de uma imobiliária. Aí eu perguntei para o rapaz, vocês estão vendendo aí esses terrenos? Ele falou, sim, a imobiliária Senhor Bandeira. Aí eu corri lá e perguntei para essa pessoa, Senhor Bandeira, quanto custaria aquele terreno, e eu teria interesse em 2 terrenos. Aí ele falou, R$12 mil cada terreno aqui embaixo, na parte de baixo. Aí ele falou, só que nós não temos 2 terrenos juntos mais, na parte onde que não alaga, né? Aí eu falei, não, eu preciso de 2 terrenos. Aí assim, eu não sei, com certeza é coisa de Deus, né? Porque para passar aqui naquele momento que o rapaz estava colocando a placa, no outro dia já não tinha mais terreno para vender. Aí eu falei, não, então é o seguinte, você vai segurar esse terreno para mim, é onde que é o sítio hoje, e me responde a pergunta, de quem é aquele terreno lá em cima? Ele falou, da mesma pessoa. Ele pegou o telefone, ligou para um rapaz, para o dono lá em Recife, aí o cara pediu um certo valor, né? Ele queria 12 mil embaixo e mais 60 em cima. Aí eu fiz uma contraproposta no mesmo momento. Falei para ele, não, eu dou 60 mil em tudo. Aí ele falou, não, você me dá 63. Aí eu liguei, na época o Carlos Paiva, que era o presidente da missão, estava para os Estados Unidos, eu liguei para o Cícero e o Dirceu. O pastor Cícero e o Dirceu foram lá, no outro dia eles já estavam lá, para a gente fechar a compra do terreno. Com o terreno comprado, as construções se iniciaram e a mudança aconteceu. Em julho de 2000, alunos e missionários chegam no Nordeste, mas enquanto a escola estava em obras, tudo funcionava em um prédio alugado na Avenida 7 de Setembro. No meio do ano, sempre tem a época das férias dos alunos. Então, os alunos iam para casa depois do primeiro semestre em Minas Gerais. E no início do segundo semestre, os alunos iam até Petrolina. Então, saíram de Minas e nos encontramos com os alunos de novo em Petrolina. Nós viemos com a mudança, com os caminhões. Tinha 2 caminhões cheios das coisas que cabiam, né? Porque nem tudo coube. Mas eu lembro que era um momento de muita animação. A gente estava muito animado em mudar, mesmo com certo medo, que era o desconhecido, mas sabendo que era a vontade do Senhor, uma nova aventura. A gente estava muito dispostos, muito felizes com a mudança. Assim que nós nos mudamos para o sítio, teve início a escola mesmo, propriamente dita. E nós morávamos numa casa missionária que foi construída já com a nossa ida para lá. E foi construído também um dormitório masculino. Então foi uma experiência de ouro, maravilhosa, conviver com aquele monte de rapazes. Às vezes a gente ia dormir de madrugada ouvindo um, ouvindo o outro. Foi muito bom, muito gostoso. E o seminário indo para lá, as moças moravam num prédio que era onde funcionava a escola. E nós íamos para esse prédio todos os dias, porque tinha aulas e existia uma Kombi ali. E eu era motorista da Kombi. Então eu levava os rapazes, né? Nós íamos, então, coitado deles, mas fazer o quê, né? Eu era disponível. E nós íamos, eles almoçavam, assistiam às aulas. E depois, quando todas as aulas acabavam, nós retornávamos para o sítio. Assim como lá no início, nos anos 70, em 2000, o Senhor continuou abençoando este lugar. Casas, dormitórios e escola foram construídos no decorrer do tempo. Hoje, o seminário tem 2 casas para missionários, uma casa para casais, 3 dormitórios para alunos e uma escola, com escritório, sala de aula, biblioteca, refeitório. Essa casa cresceu. Além de todas as construções, projetos também ganharam forma,
como a estufa de morangos, parreiral de uvas, criação de ovelhas, plantações. Foi e é Deus usando pessoas para nos abençoar, mostrando que Ele é o Deus que cuida, que prospera, que sustenta e que essa obra não é nossa, mas dele. A gente estava precisando de algumas coisas e aí, mesmo que nós temos uma base excelente de mantenedores, nós começamos a lançar projetos para vir para o Brasil, conhecer o Nordeste. E recebemos uma equipe, a primeira equipe que veio para cá, construíram para nós, ajudaram a fazer esse campo de futebol aqui atrás. Nós falamos que para nós o campo de futebol é uma sala de aula. Então eles toparam e ajudaram com a limpeza, o chegado da areia. Eles pagaram para tudo, inclusive eles foram embora e o restante do campo estava feito. Então toda a nossa irrigação nós conseguimos através de projeto que foi realizado e nós recebemos doação para a execução desse projeto. Nos abençoaram com um projeto de energia solar. O nosso som também foi resultado de um projeto que ganhamos e fomos abençoados. Algumas construções aqui, em especial o galpão que foi construído para o processamento dos morangos. O próprio projeto de morango, nós fomos muito abençoados esse ano, em especial pelas pessoas que doaram de forma generosa para que o projeto fosse executado. Os projetos que você está vendo aqui é graça de Deus. Foi realmente uma bênção de receber esses irmãos que vieram para cá. Foi a mão de Deus sobre esse lugar. Esperamos que Deus continue usando a vida dessas pessoas que têm um coração tão generoso para nos abençoar. Os alunos do SEB em Petrolina, em parceria com as igrejas, realizam impactos evangelísticos, usando teatro, música, pregação, para dizer ao sertanejo que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o Semearte começou com o sonho de dois jovens, eu e o César Leandro. Eu era aluno lá no seminário de Petrolina e nós estávamos trabalhando na roça. O César, na época, ele era voluntário. A gente estava capinando um local onde ia ser plantado ali uma horta, não lembro do que era. Mas aí nós conversando e o César falou do desejo dele, o sonho dele, de levar uma equipe, ou levar algumas pessoas lá para a terra dele, Igarapé-Mirim, onde ele queria fazer o evangelismo lá. E quando ele falou isso, eu compartilhei a mesma coisa com ele, um sonho que eu tinha de formar uma equipe para fazer evangelismo em qualquer lugar. Só que o grande desafio era como fazer isso, pois a gente não tínhamos nenhum recurso, nada. Fabrício, mais corajoso, sempre dizia que os recursos existiam e que estavam vinculados na conta de Deus. Então ele foi, de certa forma, de muita importância nessa questão de fé. Eu tinha o sonho, o desejo e Fabrício tinha a fé e a coragem. Então juntamos isso, compartilhamos na época com Ana, minha esposa, ele com Brenda, namorada na época, hoje esposa. Nessa conversa nasceu a sementinha do Semearte. O César levou a ideia dessa equipe para o pessoal da liderança do seminário na época, eles aderiram à ideia e aprovaram, e aí nós começamos a convidar o pessoal do próprio SEB para fazer parte. Foi um desafio levantar os recursos, mas Deus abençoou tanto que nós conseguimos além do que a gente precisava. E nesses 21 dias no Pará, podemos ver a importância desse ministério, pessoas se rendendo a Cristo, as experiências que os alunos tiveram numa região totalmente diferente daquelas que eles conheciam. E de 2006 para cá, nós já fomos em tantos lugares, povoados, vilas. Não dá para dizer quantas pessoas já foram impactadas por esse ministério. E eu lembro de histórias que marcaram esses anos que nós temos de Ministério Semearte, de ver Deus agir de uma forma sobrenatural. Uma delas que ficou muito marcada em minha memória foi no Ceará, um povoado chamado Baixio. Estávamos realizando um culto em uma quadra aberta e tinha muita gente assistindo, começou a chover, apresentamos nossos teatros
E quando chegou na hora da pregação, a chuva começou a intensificar e nós realizamos o apelo, né, diante de toda essa adversidade de chuva, de ser um culto em praça pública onde ninguém é obrigado a ficar. E para a glória de Deus, pessoas começaram a levantar a mão. E naquele dia, naquele lugar que nem igreja existia, 21 pessoas entregaram sua vida ao Senhor Jesus. Depois de um tempo, acho que uns 3 anos depois desse acontecimento, eu encontrei com o pastor que havia nos convidado para aquela região e eu perguntei para o pastor como é que vai a congregação que se estabeleceu em Baixio. E ele falou: César, só uma pessoa não permaneceu. Então eu disse: puxa, que privilégio, né? Que bênção. E eu falei: mas por quê? Ele disse: porque ela está na glória e todos os outros estão firmes no Senhor Jesus e aquela igreja continua crescendo. Então, queridos, para mim, isso até me emociona, porque esse é o nosso legado, né? Levar o nome de Jesus àqueles que precisam experimentar do novo nascimento, da libertação. E o Semearte tem sido esse ministério de levar a palavra do Senhor Jesus com muito impacto. Então, é muito importante esse ministério e é um privilégio falar dele. E eu sinto como Deus tem usado de forma poderosa. Temos 3 pilares principais: conhecer, fazer e ser. Nosso objetivo é que o aluno conheça as Escrituras, estudando e sendo instruídos por nossos professores. A primeira formatura foi em 1974, a primeira de muitas que viriam. Hoje o SEB já formou mais de 600 líderes. Para isso, contamos com a ajuda de muitas pessoas que fazem possível que toda a parte acadêmica seja realizada. Quando chegamos aqui, na verdade, a gente não conhecia ninguém. E já que a nossa equipe era pequena, e nem todos os missionários vieram, aí a gente tinha que contar com a ajuda de pastores aqui da região para nos ajudar. E com o passar do tempo, nós fomos conhecendo os pastores da região, fomos nos aproximando, o seminário foi tendo um vínculo com as igrejas e nós tivemos vários pastores da região cooperando conosco. Temos da Igreja Betânia, Presbiteriana, a Igreja Batista, Assembleia de Deus, Congregacional, Luterana e Cristã Evangélica. Então são muitas igrejas, muitos pastores, nossos formados que estão nos ajudando sempre com as aulas. E eu estava fazendo uma contagem durante esses 20 anos, com certeza eu esqueci de pessoas, mas eu contei pelo menos 34 pessoas que já deram aula aqui no seminário, e dessas 34 pessoas, 21 são formados nossos daqui, ou do seminário em Fabriciano. Além de muitas pessoas que vieram dar conferências, as aulas de bacharel, que eu nem incluí nessa contagem de professores que vieram de fora. Sem essa equipe enorme, a escola não poderia existir, né? Não poderia oferecer o treinamento que oferecemos. Eles nos abençoaram como escola de uma forma maravilhosa. Outro objetivo é ensinar e aperfeiçoar habilidades do aluno, tanto em atividades ministeriais como também em outras áreas. Nosso desejo é formar mulheres e homens trabalhadores para a obra do Senhor. Há uma necessidade muito grande que o obreiro ele desenvolva habilidades manuais e muitos aqui não chegam sem fazer nada, mas o principal para nós não é tanto essa habilidade que ele vai desenvolver, mas a atitude em relação a isso. Nossos alunos trabalham 4 horas, e em vários departamentos, como a cozinha, a louça, o nosso jardim também, e outras coisas mais, a horta, e faz uma grande diferença. Então, tanto no futebol como qualquer trabalho manual, o que nós esperamos é que esses rapazes se tornem líderes, se tornem homens de Deus que não vão ter medo dos desafios ministeriais e vão se colocar à disposição de Deus para fazer o que for necessário. Às vezes as meninas mesmo no jardim, cuidando das flores, mudas e tudo, elas vão pesquisando também, elas se empolgam com isso. E eu vejo também a atitude delas em querer aprender e tem sido muito bom. Às vezes o pastor ele precisa sair do
conforto do seu escritório, do seu gabinete, para estar junto na construção, às vezes carregando uma lata de areia ou levando lanche para as pessoas que estão construindo. Às vezes ele vai precisar estar junto do pessoal da pintura. São atividades que necessariamente não são exclusivas do pastor, do líder, mas que faz grande diferença quando ele entende o propósito de estar junto e que todas essas habilidades e atividades pode glorificar Deus em todo o tempo, em todo momento. Queremos também que a identidade de Cristo seja impressa em cada aluno. E Deus tem feito isso, usando tanto a convivência na comunidade, como as aulas e os trabalhos na base para forjar o caráter de cada um. Discipulado é onde nós temos acesso, através do aconselhamento, de acessar esses segredos, essas áreas, e é claro, com permissão de cada um que nas conversas revela, e a gente vê que através desse acompanhamento eles podem alcançar cura das emoções, eles podem crescer espiritualmente, eles podem sarar suas feridas, para que eles saiam daqui como pessoas preparadas também para lidar com as mazelas que vão encontrar na vida das pessoas. Eu fico muito privilegiada e eu sinto, na verdade, privilegiada pela questão de estar andando junto com os alunos. Eu acho que para mim é um dos pontos importantes esse caminhar, esse estar com eles, aconselhando. Então, de fato, inclusive a minha vida, eu posso olhar, nasci no evangélico, mas chegando no seminário, eu fui confrontado, experimentei esse discipulado, e minha vida de fato mudou, e mudou tanto que eu falei, eu quero passar o resto da minha vida treinando jovens para experimentarem o impacto realmente do Evangelho nas suas vidas. Então aqui não se trata apenas de uma formação acadêmica, mas se trata também de um andar junto e de um preparo para a vida. Deus, com graça, tem usado o seminário para abençoar pessoas. Não apenas os alunos, mas tantos outros que conviveram e foram impactados. A gente chegou aqui vizinho à chácara, que logo em seguida foi começadas as obras do Seminário Betânia, aqui em Petrolina, e a gente morava de lado, eu era caseiro da chácara ao lado, juntamente com minha esposa, e aqui era só o início, só tinha mato. A gente viu o seminário, a casa sede sendo erguida, até então a gente foi vendo o comportamento também dos seminaristas, como eles agiam, como eles se comportavam. Muitos deles me davam conselho também. E aí a convivência foi muito boa. Nos ajudaram bastante. Até na construção da casa da gente, que a gente mora hoje, ele faz parte também, porque ele nos ajudou bastante também na construção. Eles tinham a preocupação de saírem daqui todos os domingos para pegar a gente no Henrique Leite, que é distante, para levar para a igreja, tanto pela manhã quanto à noite. A gente não fazia parte do seminário, mas era como se tinha uma preocupação da mesma forma como se fosse membro do seminário. E isso fez a diferença enorme para a minha família. Eu glorifico ao meu Senhor por ter tido a oportunidade de ter esse encontro com o Seminário Betânia. Eu não tenho como pagar como o que o Seminário Betânia fez pela minha família. Nesses 50 anos, o SEB foi palco de incontáveis momentos de comunhão. Risadas, piadas, aniversários, se reunir para tomar uma coca ou simplesmente para contar história. São 50 anos proporcionando um ambiente de relacionamentos. Uma grande família, caminhando juntos, em oração, aprendizagem e amor. Os momentos de queimada que a gente joga com as meninas é muito divertido. Os meninos também que podem jogar futebol. Os momentos de comunhão que a gente tem também, almoçando juntos, podendo aproveitar o tempo junto nos finais de semana. Vôlei, que a gente sempre tira um tempinho para jogar também, é sempre muito especial. Os momentos também que a gente faz, organiza aniversários uns para os outros, momentos muito legais, porque a gente pode curtir o dia da pessoa com ela. O que eu mais amo nesse lugar, o que eu mais amo no SEB, é a comunhão, é a forma que os líderes eles trabalham, eles conversam, eles tratam com os liderados. Eu vejo o cuidado, eu vejo o amor, eu consigo perceber o próprio Jesus ali, percebo que
que em tudo é manifestada a alegria do Espírito nesse lugar, sabe? No alojamento, com os meninos, as farofas, as brincadeiras, as piadas. Nesse lugar eu cultivei amizades muito especiais na minha vida, pessoas que eu vou levar para o resto da vida no meu coração, pessoas que se tornaram irmãs, parceiros em Cristo, parceiros no ministério, pessoas que eu vou ter sempre guardadas no meu coração, que tiveram momentos especiais comigo, que fizeram os meus dias ser melhores, que me ensinaram muitas lições importantes. Percebo isso tudo aquilo que é descrito como perfeição aqui. Então eu amo tudo nesse lugar. Que eu amo o SEB. Difícil escolher uma coisa, porque tudo. Eu amo tudo. As pessoas, os alunos, viver em comunidade, aulas. Eu não posso pensar em alguma coisa ruim. Deve ter, né? Mas no momento eu estou com muitas saudades de estar no seminário trabalhando. Nessa história, Deus levantou homens e mulheres para servir. Muitos missionários passaram pelo SEB, contribuindo com o treinamento de alunos e somando com a grande comissão. Como diretores da instituição, Larry Darby, Joe Palmer, César Muniz, Gary Halter e atualmente Leandro César. Homens que construíram legado e deixaram marcas. Conduziram o seminário com sabedoria, temor e graça de Deus. Sabemos que esse trabalho não é humano, mas honramos esses e todos que fizeram parte da grande família SEB. Eu fiz seminário em Coronel Fabriciano entre 83 até o ano de 87. Deus me falou de uma maneira bem clara sobre vir para a Grã-Bretanha. E aqui eu tenho estado por mais de 30 anos. E nos últimos 19 anos eu tenho sido pastor de uma igreja batista. É uma vila bem pequena no sul de Gales, chamado Risolven. Pastor Larry, quando a saúde dele permitia, ele me deu bastante apoio moral e ele me escreveu cartas bem longas, encorajando-me na obra missionária, encorajando-me a continuar à frente, continuar lutando pela obra missionária. Uma das grandes lições que aprendi com ele foi sobre viver pela fé. E isso realmente tem me sustentado durante o meu tempo no campo missionário. Ver que Deus quer e que Deus fará as coisas. E o Seminário Betânia fez um grande impacto, um impacto bem positivo em minha vida. Eu sou muito grato a Deus pela vida e ministério de Pastor Larry e família aí no Brasil. Estar vivendo esse momento de 50 anos de história do Seminário Betânia é muito especial. Quando eu olho um pouco para trás, e eu não estive presente em todos esses momentos, mas já ouvi falar de tantas pessoas que doaram a vida, o seu tempo para servir no Seminário Betânia. E quantos alunos foram impactados pela história dessas pessoas? Pessoas que não estão mais conosco, que já até partiram, estão com o Senhor, outros que estão em outros ministérios. Hoje, o que eu, minha esposa e a equipe Betânia em Petrolina vive é o resultado do esforço de pessoas que acreditaram nesse projeto. Eu não conheci Pastor Hegre, mas escuto histórias fantásticas. E foi no coração desse homem que surgiu o desejo de enviar missionários para o mundo. E como resultado disso, estamos hoje aqui comemorando 50 anos de história. Estar aqui é obedecer o ID do Senhor Jesus no treinamento de jovens para a evangelização do Brasil e do mundo. Esse é um pequeno relato de uma grande história. 5 décadas tinham que ser registradas. E até que ele venha, queremos continuar com esse ministério e celebrar cada ano. Agradecemos a todos que, usados por Deus, contribuíram para que essa história fosse escrita. Deus abençoe.
para a glória de Deus, no Nordeste tão carente, em cidades populosas, em países distantes, tem uma semente SEB plantada, levando a mensagem do Evangelho. Já somos mais de 600 missionários, pastores, obreiros, obedecendo o chamado da grande comissão. E tudo que desejamos é que a cada ano os números se multipliquem, que as lições aprendidas sejam transmitidas, que os testemunhos transformadores sejam anunciados, que os portões estejam sempre abertos para acolher os que chegam e despedir com orgulho aqueles que estão indo. Seminário Evangélico Betânia, 50 anos de história. Treinando líderes de caráter para a evangelização do sertão, do Brasil e do mundo. O importante é chegar junto e fazer a pregação. O importante é chegar junto e fazer a pregação. Os pés de quem prega o Evangelho, quão formosos são. Os pés de quem prega o Evangelho, quão formosos são. Ao seu povo Deus dá ordem e também a direção. Ao seu povo Deus dá ordem e também a direção. E de pregai o Evangelho, essa é a nossa missão. E de pregai o Evangelho, essa é a nossa missão. Os pés de quem prega o Evangelho, quão formosos são. Os pés de quem prega o Evangelho, quão formosos são. Lá em Atos dos Apóstolos, Deus traz mesma orientação. Lá em Atos dos Apóstolos, Deus traz mesma orientação. Sede minhas testemunhas em toda e qualquer região. Sede minhas testemunhas em toda e qualquer região. Os pés de quem prega o Evangelho, quão formosos são. Os pés de quem prega o Evangelho, quão formosos são. Norte, sul, leste, a oeste, Brasil é grande nação. Norte, sul, leste, a oeste, Brasil é grande nação. Muitas vidas perecendo, e o que você tem feito, irmão? Muitas vidas perecendo, o que você tem feito, irmão? Os pés de quem prega o Evangelho, quão formosos são. Os pés de quem prega o Evangelho, quão formosos são. Sai da tua parentela, faz tua parte de cristão. Sai da tua parentela, faz tua parte de cristão. Prega o Evangelho ao mundo, Deus não faz acepção. Prega o Evangelho ao mundo, Deus não faz acepção. Os pés de